Olá, eu sou Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje vamos mostrar mais um vídeo da matéria sobre matemática financeira, dessa vez abordando o assunto de equivalência de capitais. Não perca que esse vídeo é bem importante. Equivalência de capitais, dois capitais são equivalentes, ou mais, né, capitais, né, quando são comparados em uma mesma data. Ela é bastante utilizada quando se tratar de períodos diferentes, né? Então, derivando da fórmula de juros compostos, nós temos a seguinte fórmula aqui, que é o valor presente é igual ao valor futuro descontado da taxa. Tá? Ou então, se você tiver mais de um valor futuro compondo o seu fluxo, você vai descontar cada um deles aqui para você trazer eles a valor presente. Tá? Então, a gente vai aqui nesse primeiro exemplo. Né? Qual o valor hoje de um capital que valerá R$ 1.771,56 daqui a 6 meses a uma taxa de 10% ao ano? Então, nós temos aqui o seguinte. O valor presente a gente não sabe qual é. Tá? O valor futuro está aqui. Aqui está a taxa, 10% ao mês. E o período que é de 6 meses. Então, aqui nós temos o seguinte. Montando a fórmula, bem tranquilo, né? Valor presente igual a 1.771,56 dividido pela taxa elevado a 6. Então, a gente chega aqui a um valor presente de R$1.000. Aqui você pode ver que eu fiz ela por dentro só digitando os números. Mas aqui eu fiz fazendo o link com as fórmulas, com os dados, aliás. Tá. E o próprio Excel, ele tem uma função para isso aqui, que é a função VP. Então eu vou aqui no assistente, já que ela está pronta, é só você procurar aqui em financeira VP que ela está aqui. Mas eu vou abrir só o assistente dela para você ver o que dados você tem que colocar. Então aqui a gente tem taxa, que está ali no B12, taxa que está ali na B12, o período que está aqui na B13, pagamento a gente não vai usar por enquanto, o valor futuro que está aqui no B11 e o tipo é o 0. Por enquanto a gente vai utilizar o 0 porque ele indica quando que o pagamento se inicia. Isso aí a gente vai ver mais na frente em séries de pagamento, mas por enquanto a gente vai usar 0. Tá? Então com essa função ele já mata aquela fórmula ali. Eu estou dando as duas opções para vocês entenderem como que se chega nesse valor. Exemplo 2. Uma empresa possui duas faturas para pagamento a fornecedores. A primeira é de 25 mil no final de 2 meses e a segunda de 20 mil no final de 3 meses após esse aqui, ou seja, no 5º mês. 3 meses após essa última operação. Como a empresa já tem esse recurso em caixa, ela pretende fazer uma aplicação enquanto aguarda os vencimentos, para reduzir os custos da operação. Quanto deverá aplicar se tiver uma aplicação disponível a uma taxa de juros de 3% ao mês para que você possa retirar as quantias acima em seus vencimentos sem deixar saldo final? Ou seja, ele quer que é uma otimização disso, ele quer aplicar X e retirar ao longo do período de modo que no último pagamento eu tenho um saldo 0, ou seja, eu vou ter que aplicar menos do que eu tenho em caixa. Como eu vou ter remuneração, eu vou aplicar menos do que eu tenho efetivamente. Então, só para ver como é que fica aqui o fluxo, ele fica desse jeito aqui. Tá? Ou seja, eu não sei quanto que eu vou aplicar hoje, vou ter que desembolsar 25 mil no período 2 e 20 mil no período 5. A taxa está aqui, que é 3% ao mês. Tá? Então, vamos lá. Usando essa fórmula aqui, como eu tenho mais de um período, então o meu PV vai ser 25 mil, que é o primeiro desembolso, dividido pela taxa elevada pelo período onde ele se encontra, que é no segundo período, mais o 20 mil, também descapitalizado pela taxa elevada a 5, que é o período onde ele se encontra. Então, no final das contas, fazendo a fórmula aqui, usando só link e repetindo a fórmula que está aqui em cima, nós chegamos ao resultado de R$ 40.817,50.
0,27. Tá. Nesse caso, como são vários, não tem uma fórmula específica no Excel para fazer isso. Mas tenho aqui uma dica bastante importante, que é você montar uma planilhinha. Com essa planilha você não precisa nem usar muito dessas fórmulas aqui complicadas. O que acontece? Aqui no caso eu não tenho esse valor, eu estou com ele aqui porque eu já calculei. Mas isso aqui é a prova de que no final dá zero. Que eu consigo pagar a dívida aplicando menos dinheiro do que aquele que eu tinha necessariamente do que desembolsar. Ou seja, eu tinha 45 mil para pagar, eu só precisei aplicar 4 mil. Os juros decorrentes dessa aplicação ao longo desse período serviram para poder zerar esse fluxo. Tá. Aqui não tem nada demais, tá? Como o meu valor presente eu já calculei, eu já lancei ele aqui. Meu saldo no período zero é esse. Não tive movimentação de pagamento nem recebimento nenhum nesse período 1. Está aqui o período 2, período 5 com esses pagamentos aqui. E os juros, como o juro é acumulado, nada mais, nada menos do que calcular sobre o saldo qual os juros usando a taxa aqui. Como os períodos são em meses, então o que eu fiz foi pura e simplesmente aplicar a taxa de juros em cima do saldo anterior. E assim sucessivamente. Chega aqui nesse ponto, o que acontece? O saldo anterior, com mais ou menos a movimentação, mais os juros, me dá o saldo atual. Mas os meus juros é sempre calculado em cima do saldo anterior. Se reparar, a fórmula é sempre a mesma aqui, sempre a mesma. Tá. Chegando aqui nesse ponto, eu zerei meu fluxo. Ou seja, para poder ter recurso necessário para finalizar o pagamento dessa minha dívida, eu só precisei aplicar R$40.817,07, incluindo porque os juros que eu precisava para chegar aos 45 mil foram sendo calculados ao longo do período, mesmo considerando essas reduções de saldo. Ou seja, com isso você consegue saber exatamente lá na frente quanto é que vai dar para poder zerar o teu fluxo. Vou mostrar mais um exemplo aqui, o exemplo 3. Uma loja compra hoje produtos para revenda no valor de 50 mil. Paga 10 mil à vista e vai pagar 35 mil ao final de 6 meses. Que pagamento deve ser feito ao final de 10 meses para liquidar sua dívida se o fornecedor cobrar uma taxa de juros composta de 3% ao mês? Então fiz um pequeno fluxo aqui para poder visualizar antes o que está acontecendo. Então eu comprei, quer dizer, eu adquiri os produtos, eu recebi os produtos, então tem um fluxo para cima, que foi a entrada de recurso, na forma de ativos, né? E, ao mesmo tempo, eu já paguei 10 mil da primeira parcela. A segunda parcela no final de 6 meses, 35 mil, e eu tenho uma taxa de 3,5% ao mês. O que a gente vai precisar saber aqui vai ser o valor futuro. Como é que eu chego nesse valor futuro? Então, armando aqui a fórmula, do mesmo jeito que está aqui em cima, como a gente tem no período 1 um recebimento e um pagamento, quando acontece esse tipo de coisa, você lança um movimento líquido, tá? Então, no caso, o valor presente é 50 mil menos os 10 mil. Tá. O próximo fluxo futuro, que é 35 mil, você vai descontar ele pela taxa de 3,5% ao mês, elevado pelo número de meses ao qual ele está sendo desembolsado. O último valor futuro, o último desembolso, que é o saldo, a gente não sabe, então vamos deixar essa incógnita na fórmula aqui, mas colocando que a taxa tem que ser descontada por um período de 10 meses. Então a gente vai calculando, né? Aqui é 40 mil, depois aqui já dá para fazer a conta, fica em 28 mil. E no final a gente ajusta deixando o FV de um lado, jogando o 28 mil para o outro lado, com sinal negativo. E em 410, 598,76 a gente que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então a gente tem a fórmula aqui nesse formato. Calculando aqui, usando a fórmula do Excel, 40 mil, eu fiz exatamente o que está aqui nesse texto, aqui na fórmula. Lembrando que multiplicar é o asterisco e para você levar você usa o acento circunflexo.
E para provar que isso aqui está correto, também tem uma outra planilhinha. Essa planilha aqui, ela demonstra que a gente começa com 40 mil, que são 50 mil menos o 10 mil. Os juros estão sendo calculados exatamente da mesma fórmula que no exemplo anterior, ou seja, eu sempre aplico a taxa de juros em cima do saldo anterior. Então, nesse caso aqui, a gente tem 35 mil, que reduz o saldo aqui substancialmente, e aí os juros passam a ser calculados em cima de um valor menor, mas é assim até o fim. Então, nesse caso, usando aqui essa planilha simples, a gente chega ao mesmo resultado, de R$ 16.260,65, que é o meu saldo final lá na frente, no último período, no 10º período, é quanto eu vou efetivamente pagar. Então, gostou do vídeo? Dê um like, por favor, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.